Olá, sejam todos bem-vindos à nossa sexta live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nesta série de 10 episódios, nós estamos batendo papo, conversando sobre oportunidades, desafios, que possam transformar problemas da sua área fiscal tributária, em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar de um assunto bem legal, cara, que eu acho que deve ser o questionamento de muita gente. Qual o custo de se criar uma automação fiscal, cara? Imagina que muita gente esteja imaginando uma engrenagem, algo, sei lá, algo de outro mundo. O que você pode nos dizer aí, então? Tem muita gente que tem essa objeção, né? Cara, por que é que eu vou investir numa automação fiscal se esse negócio vai ficar desatualizado, né? Se o custo é muito alto para fazer, não vale a pena. E eu não vejo isso, né? Hoje eu vejo, na verdade, que o maior custo que você tem é o custo do aprendizado, o custo intelectual. Tem muita gente que fala que a empresa não me dá ferramenta para eu fazer meu trabalho, né, de forma eficiente. E, na verdade, a ferramenta que a gente precisa, a gente já tem. A maioria das pessoas tem. A grande maioria, vou botar 99%. Me arrisco a dizer que 99,9% das pessoas tem essa ferramenta instalada no próprio computador, né? Que é o Excel. Então, o Excel hoje, não o Excel, né, mas o que tem por trás dele é uma ferramenta poderosíssima. Eu basicamente uso essa ferramenta para resolver todos os problemas que eu tenho com arquivos SPED e para resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária. Então, assim, sei lá, quanto é que custa uma assinatura do Office 365? R$30 por mês? Né? É mais do que suficiente para que você consiga criar uma automação fiscal. O restante é o conhecimento de como utilizar essa ferramenta, né? Para nem utilizar essa ferramenta, na verdade. Existe toda uma metodologia, existe um caminho que você pode seguir para construir suas automações fiscais. Certo. Então, se existe um custo, custaria o seu tempo aí. Basicamente, o seu tempo. Um computador com Excel. Não tem jeito, você tem que ter um computador, né? Então, a maioria das pessoas hoje já tem um computador. Com internet, né? Para fazer no celular, na internet você precisa. É mesmo, né? cara. Então, pela internet, talvez para ver um vídeo, né? É verdade, já é mas pacote, né? Mas para construir uma automação em si, não precisa de internet. Né? Você precisa de um computador, um pacote Office, né? Uma linguagem de programação qualquer que seja. Eu recomendo que você utilize o VBA, que está dentro do Excel. E por quê? Né? Então, hoje em dia você tem o JavaScript, tem Python, tem uma série de linguagens que são muito mais avançadas que o VBA, né? Por que não usar essas linguagens de programação? Elas são melhores, né? Então, tem muita discussão sobre qual é a melhor linguagem de programação. E a gente tende a querer usar sempre a melhor linguagem de programação, o melhor de tudo. Né? Eu lembro de uma vez que eu fui levar meu filho para andar de skate, foi fazer uma aula, e tinha uma mulher lá, já com uma certa idade, uns 40 e poucos anos, estava aprendendo a andar de skate. E ela estava contando, né? Que ela comprou aquele skate que foi super caro, que ela foi num lugar assim, assado e tal. Não conseguia nem ficar em pé direito no skate, mas ela queria o melhor skate para poder aprender a andar. E normalmente é assim que acontece, né? Eu lembro quando eu fui aprender a tocar violão, eu queria comprar o melhor violão. Vai para o melhor até onde você pode pagar. Né? A gente não tende a associar muitas vezes preço, ou no caso de uma linguagem de programação, recursos a ser melhor ou ser pior. E, na verdade, a gente tem que avaliar o contexto como um todo. O Python é uma excelente linguagem de programação? Com certeza, não duvido. O JavaScript também. Né? Utilizo elas muito pouco. No começo, algum tempo atrás, ainda usava o Python para fazer algumas coisas relacionadas a arquivos muito grandes, e até que eu aprendi a fazer isso no próprio VBA. Então, cara, hoje eu consigo fazer 100% do que eu preciso dentro do VBA. Cara, me explica esse caso aí. Porque de tudo que você me falou, eu só conheço o Excel. Né? E onde entra o VBA nisso aí? Ele já está dentro do Excel? Talvez muita gente, né, esteja na minha situação aqui. Sim. É uma linguagem de programação. Eu lembrei de uma vez que eu estava conversando com uma colega minha,
E aí eu falei para ela, estava conversando, estava falando que programava. Esse programa que linguagem? Eu falei, uso não, mas é Excel. Tipo Tá assim, falando, é Excel. é Excel, e não é uma linguagem de programação. Né? Mas tem todos os recursos de uma linguagem de programação, resolve todos os problemas, ou pelo menos a maioria dos problemas que uma linguagem de programação resolve, é uma linguagem de programação. Só que a gente aprendeu a usar o VBA pelo gravador de macro. Então tem um botãozinho lá de REC, você grava, faz aquelas coisinhas lá no Excel e acabou. Mas dá para fazer muito mais do que isso. Né? São infinitas possibilidades ali dentro daquele recurso. E não é o Excel. É um recurso por trás do Excel. Né? Então, assim, você pode utilizar isso, como poderia usar qualquer outro. Por que eu sugiro ou defendo que você utilize o VBA? Porque a curva de aprendizado é muito menor. Você for aprender, por exemplo, a gente está falando aqui normalmente com pessoas que trabalham, são profissionais da área fiscal e tributária, não são programadores. Isso é importante. Então, assim, são pessoas que têm pouco ou nenhum contato, talvez nunca tenham escrito uma linha de código na vida. Então, vão começar a aprender algo que é novo para elas. Então, imagine você vai aprender agora Python, que é considerada uma das melhores linguagens de programação da atualidade. Mas melhor para quê? Depende da aplicação. Resolve os problemas da área fiscal? Resolve. Só que o que é que eu preciso fazer para que ela resolva os problemas que eu tenho na área fiscal tributária? Eu vou ter que aprender uma série de coisas que eu já tenho pronto lá no Excel. Eu já tenho toda a estrutura mínima necessária para eu desenvolver uma automação fiscal utilizando o Excel junto com o VBA. Se eu for usar um Python, por exemplo, eu vou precisar de uma série de outros recursos adicionais. Configurar, eu vou ter que instalar a linguagem de programação, eu vou ter que configurar um negócio chamado variáveis de ambiente. Eu vou ter que fazer baixar pacotes para poder trabalhar com... vou fazer operações matemáticas, eu tenho que baixar um pacote para trabalhar com operações matemáticas. Eu quero exportar esse resultado para uma planilha de Excel, eu preciso baixar um pacote para trabalhar. Então, tudo você vai precisar baixar um pacote, instalar, atualizar, dar um comando. Então, não é que não seja boa. A questão é que, para o que eu quero, para o que eu preciso, é mais adequado, né? Eu tenho um conjunto de recursos, que seria lá o Excel junto com o VBA, que já está pronto. Então, eu chego lá, preciso exportar o resultado para o Excel. Dá um comando, está tudo lá no Excel. Quando você começa a programar VBA, para um iniciante, eu acho que você já tem live de mão na massa explicando todo esse roteiro, né? É o que? Você abre o Excel, você já está dentro do VBA? Toda live, basicamente, que a gente faz, eu ensino esse processo. Porque não é algo que está lá. Ele fica meio escondido. Né? Costumo até brincar que aqui é uma porta para um novo universo. Então, toda live mão na massa que a gente faz, a gente começa assim. Então, abro lá o Excel, mostro como é que habilita a guia. Tem uma guia chamada desenvolvedor, e nessa guia desenvolvedor tem um botão chamado VBA, Visual Basic. E aí a gente clica nesse botão e entra na ferramenta de desenvolvimento. Então, basicamente, é assim que as coisas funcionam. Cara, então, voltando aqui pro tema, custo é piada, né, cara? É a pessoa querer se interessar pelo assunto e começar... Agora tem também a questão da informação, né, Marquinhos? Eu imagino no seu início aí, as coisas não estavam muito pulverizadas isso. Como é que... Sim, quando eu comecei, cara, não tinha um canal que ensinasse... Acho que nem tinha o YouTube direito, né? Não, mas não tinha um canal que ensinasse sobre automação fiscal ou sobre programação no contexto da área fiscal tributária. Não existia isso. Então, eu comecei a falar sobre esse assunto em 2020 e hoje a gente tem bastante conteúdo, acho que já tem mais de 200 vídeos falando sobre o assunto. E o legal é que ele é direcionado para a área fiscal tributária. Então, quando eu comecei, eu tinha... Primeiro, não tinha nem porque assim, só o fato de você saber que existe algo já abre sua mente. Então, quando você dá a primeira vez aqui no meu canal, eu estou falando para você sobre automação fiscal, você sabe que existe essa possibilidade. Existe uma forma de transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Cara, isso já abre um universo de possibilidades para você. Mas quando você nem sabe que isso é possível, tá muito mais difícil. Entendeu? Que foi o da gente, né? Tipo, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Isso aí. Então, assim,
eu tinha que assistir os vídeos, vídeos comuns, que não falavam de nota fiscal, que não falavam de XML, que não falavam de SPED, e pegar isso e transformar para a minha realidade. Como que eu uso esse conhecimento dentro do meu trabalho, dentro do que eu preciso resolver aqui? Então, foi um longo processo. Muitas vezes eu ficava meses para resolver um problema simples. Uma coisa hoje que uma pessoa que nunca me viu na vida entra num vídeo meu e sai sabendo fazer, eu demorei meses para poder aprender a fazer. Porque eu não tinha referência, eu não tinha nem para quem perguntar. Então, muitas vezes a pessoa assiste o vídeo e fala, professor, tentei fazer, não consegui, deu tal erro, tá? Como é que a gente resolve? A gente tem mentoria gratuita, as pessoas entram em contato com a gente marca um horário, vai lá, ajuda elas a resolver o problema. Então, quando eu comecei, eu não tinha nem essa possibilidade. Eu não podia perguntar, cara, como é que eu faço para achar um registro C100 aqui dentro? Porque eu não sabia do que eu estava falando. Né? Então, foi um processo de tentativa e erro muito grande até conseguir chegar nesse formato que a gente tem hoje. Né? E uma das coisas mais impactantes que a gente percebeu aqui é que o conhecimento técnico, a gente está nessa discussão aqui de qual é a melhor linguagem de programação e tal, isso pouco importa. Como eu falei, pode ser qualquer linguagem. Agora, se eu vou ter que usar alguma, eu vou usar algo para facilitar o meu dia a dia, a minha vida. Mas esse não é o principal fator. Foi quando a gente descobriu o método que a gente utiliza hoje, que é o método DMI. Não foi que eu descobri que não era o principal fator. Porque eu fiz um treinamento, primeira versão dele, com tudo que eu sabia sobre automação fiscal e coloquei para vender. As pessoas começaram a entrar no treinamento, fazer o treinamento e tal, mas não conseguiam ter resultado. Então a proposta era que o cara entrasse, aprendesse e aplicasse no trabalho dele e tivesse resultado. Isso não estava acontecendo. E a gente foi investigar, eu fui investigar pessoalmente com os alunos por que isso estava acontecendo e a resposta era, estou sem tempo. E aí depois, conversando com marquei um horário com ele, falei, a gente vai ter um papo. E aí ficou muito claro para mim qual era o problema. A falta de clareza. Então, cara, eu quero automatizar. O que você quer automatizar, cara? Me fala aí que eu vou te ajudar. Eu quero automatizar o setor fiscal. Essa história é clássica, cara, né? A ausência de um foco, né, cara? Sim. Quero automatizar o setor fiscal. O setor fiscal é muita coisa, né? Eu não consigo automatizar o setor fiscal. Tem que ser uma etapa de cada vez. Né? Por que você não vai... E eu acho que é muito pouco provável que alguém consiga automatizar o setor fiscal. Por quê? Porque todo dia essa porra muda, velho. Todo dia uma legislação muda, todo dia tem uma novidade. Então, por mais que você consiga automatizar tudo, amanhã vai ter uma mudança na legislação e você vai precisar alterar. Então você vai estar o tempo todo correndo atrás do rabo, digamos assim. E sem contar que o que é automatizar o setor fiscal para mim é diferente do que é automatizar o setor fiscal para você. Porque eu lido com empresas, com situações. Tem gente que trabalha só com empresas do Simples Nacional. Eu trabalho com muito poucas empresas do Simples Nacional. Tinha uma que agora virou presumido. Então, assim, talvez os problemas que uma pessoa que lida com empresas do Simples Nacional tem, eu não tenho a menor noção do que ele está passando. Eu trabalho basicamente com empresas de lucro real, de lucro presumido. Talvez esse cara que trabalha só com empresas do Simples não tenha a mínima noção do que eu passo. Perfeito. Então, assim, são necessidades diferentes. Marcos, ainda na questão de custo, cara, eu entrando no seu YouTube, eu consigo criar minha primeira automação, cara? Você consegue copiar uma automação que está lá. Não sei o modo, mas eu consigo sair de lá... Sabendo alguma coisa, consegue, com certeza. Por que eu falo que você sai de lá copiando uma automação? Porque existe um processo para você criar uma automação. Ou, como eu gosto de dizer, para você transformar um problema numa solução automatizada. Isso passa pelo método que eu falei, o método DMI. Então, normalmente, uma pessoa ela vê um vídeo meu, algo que chamou a atenção, é exatamente isso que eu preciso. Ela vai lá, copia e cola, resolve o problema dela. Beleza. Isso quer dizer que ela aprendeu a criar uma automação fiscal? Não. Por quê? Porque não é só o processo de copiar e colar algo e funcionar. É um processo de definir um problema, mapear os passos, montar um plano de ação para aquilo, executar aquilo e ver que aquilo realmente funcionou. Né? E de preferência ter os benefícios, os resultados que isso traz. Que foi o que a gente foi percebendo aqui. Então, à medida que eu ia me tornando muito bom em identificar e transformar esses problemas em soluções automatizadas, o meu valor diante dos meus clientes ia aumentando.
Os meus clientes me viam como uma peça cada vez mais fundamental para o funcionamento do negócio. Entendi, cara. Então, eu fui percebendo que o que vale mais não é a automação que eu entrego para ele, mas é a capacidade que eu tenho, que você desenvolve, de, cara, eu tô com esse problema e eu não sei como é que eu vou resolver. É a capacidade de você pegar esse problema, pensar sobre ele, montar um plano, criar uma automação que vai resolver esse problema. Eu fico imaginando também assim, né? Não, legal, você tem um problema e criar uma automação. Show de bola. Mas eu percebo que, eu percebo isso em você também, cara, que no instante que você está experienciando e criando novas automações, você começa a enxergar, mesmo antes de um problema, novas possibilidades que às vezes um profissional está ali imerso e não consegue enxergar, né, cara? É muito interessante, porque quanto mais você vai aprofundando na coisa, mais possibilidades você vai enxergando. Então, a gente teve essa primeira versão, como eu falei. E aí a gente não conseguia entender por que o cara não conseguia ter resultado. Aí a gente entendeu, tem alguma coisa que eu sei que eu não ensinei para esse cara. E a gente percebeu que era o método DMI. Que vem antes da automação, que inclusive deu origem ao podcast que a gente faz, né? Um podcast antes da automação fiscal. Então tem coisas que são importantes que vêm antes de você colocar a mão no pódio. Que é, como por exemplo, definir o problema que você está atuando e fazer um planejamento mínimo, um pequeno plano de ação, antes de começar a executar. Isso faz muita diferença, né? Muitas vezes, quando você fala definir um problema, não, algo que seja realmente relevante para a automação. Muitas vezes nem precisa da automação, né, cara? Exato, você pode resolver isso, às vezes, ligando para o suporte do sistema que você usa, né? Que é uma coisa também... Enfim, depende da sua necessidade, depende da pressa que você tem, né? Depende de quanto que você lida com aquilo. Às vezes você vai ver aquilo uma vez na vida e não vai ver mais. De repente, se você for fazer uma automação, não tenho conhecimento nenhum, vou fazer uma automação para resolver isso, eu vou demorar 2 meses para poder fazer e vou usar uma vez na vida. Então, talvez não valha a pena, né? Eu acredito que vale a pena pelo aprendizado que você vai ter, que você vai conseguir aplicar em outras coisas. Mas um padrão que a gente vê isso, você começa a lidar com determinados problemas e aí você começa a resolvê-los. Você começa a perceber que existe meio que um padrão. É como se todos os problemas estivessem dentro de um conjunto de soluções, que a gente mapeou aqui, inclusive. São 4 habilidades que a gente fala. Então, foi algo que a gente sacou também. A maioria dos problemas que eu tenho na área fiscal tributária, ela vai girar em torno de 2 formatos de arquivo, que é o XML e o SPED. E, para resolver os problemas que eu tenho lidando com esses arquivos, eu preciso de 4 habilidades, que basicamente são as habilidades de inserir, alterar, extrair e deletar registros ou tags lá do XML. Então, basicamente, são as habilidades que vão me permitir analisar e manipular os dados para resolver os problemas que eu tenho na área fiscal e tributária. Cara, todos os módulos do seu curso giram em torno disso aí, cara? Isso. A primeira versão que a gente fez, ele tinha 13 módulos e falava de meio monte de coisa. E aí, além de perceber isso, que os alunos não estavam conseguindo aplicar e ter resultado, eu percebi também outra coisa muito interessante. Que dos 13 módulos que a gente tinha, o que os alunos mais estudavam eram os módulos do XML e do SPED. Você é louco para ver isso, né? E o restante ficava meio que abandonado. E eu comecei a achar aquilo interessante, né? E a gente acha muitas vezes que uma evolução é você adicionar mais coisas, tornar mais complexo, né? Mais difícil de entender. E a gente percebe que é justamente o contrário. Então a gente saiu desses módulos, desses 13 módulos, e a gente saiu disso e montou uma segunda versão, uma evolução, e a gente focou simplesmente nesses 2 conteúdos, XML e SPED. Por quê? Porque, tem outro curso? Não, é esse curso só. Né? Tem muito menos conteúdo em termos de horas do que a primeira versão, mas ele é muito mais efetivo, porque nele eu foco exatamente naquilo que você precisa para transformar um problema no nosso fluxo automatizado. São 5 pilares, né? Esses 4 que eu falei, de inserir, alterar, extrair, deletar informações, e o pilar do método DMI, que é definir o problema e mapear os passos. Então, tudo hoje gira em torno disso. E a gente já está trabalhando numa terceira versão, porque qual foi o problema que a gente percebeu agora?
Hoje eles conseguem estudar, aplicar, ter resultado. Tem gente que é promovida no trabalho, reconhecimento profissional, tem aluno que é promovido 2 vezes no ano. Então, os resultados estão aparecendo. Mas a gente quer reduzir ainda mais o tempo. Hoje a gente tem em média 3 meses de estudo, né, de um aluno, de prática, não de estudo, mas de prática, para que ele consiga transformar um problema numa solução automatizada. O que eu quero dizer com isso? Que vai demorar 3 meses para ser a primeira automação dele? Não, vai demorar 3 meses para ele entender como que ele pega um problema no dia a dia de trabalho dele e transforma aquilo numa solução automatizada. Normalmente demora esse tempo para cair a ficha. Uns demoram menos, outros demoram mais, mas mais ou menos essa é a média. E eu acredito verdadeiramente que a gente consegue reduzir esse tempo se a gente tiver, se a gente aplicar o DMI no treinamento. Como é que é isso? Um DMI, na verdade, ele tem a funcionalidade dele principal é gerar clareza. Então, gerar clareza do problema que eu quero resolver e dos passos que eu preciso dar para chegar na solução desse problema. Então, qual o problema que a gente se deparou? Não tinha ser um problema, mas um desafio, um objetivo. Né? Por incrível que pareça, tem gente que acha que 3 meses para aprender essa habilidade é muito tempo. E analisando, eu cheguei à conclusão, cara, eu acho que dá para a gente reduzir esse tempo. Nossa, tá louco, cara. Dá para a gente fazer isso mais rápido, sem perder a qualidade. E aí o que foi que eu fiz? Eu montei um DMI para resolver esse problema. Qual é o problema? Eu quero que o meu aluno aprenda em 1 mês. Esse é o objetivo. Para isso, o que é que eu preciso? Eu preciso ensinar o meu aluno a estudar. Por quê? Como a gente não tem o costume de planejar as atividades, a gente tenta fazer tudo nas coxas. Caiu, mata no peito e resolvo. Vou lá e vou resolver. E aí, quando você entra... Hoje, o problema que a gente tem é, o cara entra no treinamento, a gente tem aulas lá de 5 minutos. 5 minutos, acho que 6 minutos é a aula mais longa que a gente tem. Por quê? Porque eu quero que o cara entre, estude e já aplique. Entendi. Ah, não tenho tempo de estudar e tal. Cara, estuda 15 minutos por dia. Assiste 3 aulas. Pratica 3 aulas. Dá 30 minutos você estudar e praticar. Ah, não tenho 30 minutos. Então assiste uma aula. Assiste uma aula e vai lá e executa essa aula. Vai dar 10 minutos de estudo. Ah, mas aí 10 minutos de estudo não resolve o meu problema. Então tá bom. Eu fiz um desafio com um aluno. Estuda 30 dias. 5 minutos. 5 minutos de aula, 5 minutos aplicando. Depois me diz o que foi que aconteceu. E aí ele aceitou o desafio. Eu não cheguei a conversar com ele depois de 30 dias, mas ali pelo dia 15, 20, mais ou menos, a gente bateu um papo. E eu falei, tá estudando? Ele falou, não, tô estudando. Uma aula, praticando. E aí, tá fazendo diferença? Não, cara, tá fazendo diferença. Por quê? Você vai construindo um conhecimento em cima daquilo. E quando você vai fazendo cada dia uma coisa, dá tempo do seu cérebro assimilar e de você ver o resultado daquilo que você está construindo. Então, o próximo desafio, essa terceira versão que a gente está montando, vai justamente vir com um plano de estudos. Então, assim, cara, eu vou te dar uma aula por dia. Estou pensando em 3. No mínimo uma aula por dia. Você vai estudar essa aula e você vai aplicar. Ou seja, você vai criar essa automação. Beleza. Construiu, eu vou ensinar ele, inclusive, como que ele vai organizar a planilha dele, os códigos dele. Por quê? Porque vai chegar um módulo que eu vou dizer assim, ó, vamos criar uma automação X para resolver tal problema. E vamos fazer o seguinte, vamos copiar a automação que a gente fez lá no módulo 3, na aula 2. A gente vai copiar aquela base e a gente vai construir em cima dela. Então, eu estou como se eu estivesse montando os tijolinhos, as estruturas. Depois a gente vai pegar essas estruturas e vai usar mais lá na frente. Então, eu estou forçando o cara a estudar. Entendi. Eu não vou fazer tudo do zero. Eu vou fazer no começo e vou ensinar para ele, armazena desse jeito, coloca esse nome, deixa assim e tal, beleza. Quando chegar lá na frente, eu vou dizer, pega lá o que você fez. Ah, não fiz. Só assisti a aula. Você lascou. Então, Você vai ter que voltar e estudar. Por quê? O que vai fazer você se tornar um resolvedor de problemas não é assistir uma aula. É você praticar. Dizem que você demora em torno de 10 mil horas para que você internalize um conhecimento e se torne um especialista no assunto. A maioria dos alunos que eu tenho não querem ser um especialista no assunto. Mas querem pelo menos resolver os problemas do dia a dia. E isso vai exigir prática. Vai exigir que você coloque num código, que você
desenvolva lá as automações. E se seguir esse plano que a gente vai sugerir, você vai conseguir, inclusive, reduzir o tempo do desenvolvimento da criação das suas automações. Por quê? Não são 4 pilares? Seria alterar, extrair e deletar. Eu vou criar uma automação que vai envolver alteração de dados dentro de um arquivo do SPED fiscal, de um registro específico. Eu vou lá na aula que eu aprendi a fazer alteração de dados do SPED, de qualquer um que seja, vou copiar aquilo e vou trazer para cá para o meu projeto, e vou adaptar ele. Eu só vou mudar, talvez, o registro que eu estou trabalhando, botar 1, 2 registros. Pronto, está resolvido o negócio. Então a gente vai mostrar para ele não só como que cria do zero, mas depois como ele reaproveita aquilo que ele já criou para ganhar velocidade no desenvolvimento das automações dele. Esse é o próximo desafio. Que massa, cara. Massa. Você já vai trazer isso já na semana da outra, né? Quando se for lançar. Provavelmente a gente vai lançar isso no segundo semestre de 2023. Cara, eu estou observando que quando a gente iniciou aqui o nosso bate-papo, eu pensei em custo de estrutura, cara. Você já mostrou que é piada. Você tem um Excel, você tem um computador em Office e tal. A questão do custo maior é você realmente ter um método, como você vai assimilar isso, é uma questão de tempo, né? É uma questão de você querer investir tempo nisso. Isso não, e o que você está me trazendo, você está diminuindo mais ainda o custo disso, né? A ideia é gastar menos tempo para que você tenha resultados mais rápido. E aí, tem um custo de tempo, né? Agora tem, por que eu vou ter esse custo? Tudo na vida é uma questão de correção, né? Por que eu vou gastar esse tempo? Por que eu vou gastar esse dinheiro investindo nisso? Porque tem que valer a pena. Se não... E aí, cara, aí é o tema que eu gosto demais. Porque aí eu vou ter que tomar seu lugar aí, cara. O retorno disso aí é simplesmente um mercado... acho que não existe maior no Brasil hoje, ou deve ter outros, né? De entrar no mercado de facilitador, de simplificador na área fiscal tributária, que é um ambiente totalmente complexo. Imagine o potencial de profissional que pode se tornar isso aí, cara. Não, por quê? É como eu falo, tempo é dinheiro, né? Então todo mundo está atrás de de executar suas tarefas de forma mais rápida. Beleza. Pô, por que eu vou aprender então a criar uma automação fiscal para fazer meu trabalho mais rápido, sendo que eu posso comprar um sistema ou pedir alguém para fazer para mim e ter o benefício disso, né? Porque eu acredito que a maioria de nós não está em busca apenas de ter um resultado mais rápido ou de fazer o trabalho mais rápido. A gente quer também ser reconhecido profissionalmente, a gente quer ter mais oportunidades na nossa carreira, a gente quer aumentar o nosso salário, a nossa remuneração, a gente quer ter melhores clientes, a gente quer ter melhores relações profissionais. Então, todos esses são benefícios adicionais que uma automação fiscal traz para você. Não a automação em si, mas a habilidade de construir automações fiscais. Quem entende o seguinte, a maioria das empresas hoje não tem uma pessoa dessa. Não tem um profissional que é especialista em resolver um problema. É um cara que normalmente, a gente diz, não foi treinado para isso, né? E acabou, é suficiente. Agora imagine você se tornar uma pessoa que normalmente, quando você é contratado por uma empresa, você é contratado para resolver o problema. Então o cara te paga um salário porque ele quer que você resolva um problema lá que ele não está a fim de resolver, porque ele não tem competência técnica para resolver. Quando você se torna um profissional especialista nisso, a sua principal atividade é transformar problemas em soluções automatizadas. Qual o valor que isso tem para uma empresa? Principalmente com o potencial que esse conhecimento traz para a gente. Eu costumo sempre dizer que uma empresa, né, um empresário, vai buscar fazer 3 coisas: aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. E saber como construir uma automação fiscal, eu posso usar para diversas aplicações. Mas quando eu aponto esse conhecimento para aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco, cara, eu estou entregando para o meu empregador, para o meu cliente, aquilo que ele mais deseja no mundo. Isso tem um valor absurdo para ele. Se isso tem um valor absurdo para ele, a minha imagem, a minha reputação diante dele vai ficar bastante elevada. A percepção, muito de valor. A percepção de valor, até o valor do meu serviço começa a ficar. A percepção do valor do meu serviço começa a ficar maior. Começa a ficar barato. Né? O valor que eu estou cobrando está barato. Você mesmo começa a perceber isso. Porque, cara, olha o resultado que eu estou entregando para ele. E você consegue mensurar isso.
você consegue dizer para ele, cara, tem um resultado aqui de tantos mil que eu posso te entregar se a gente, por exemplo, mudar o fornecedor que você compra a mercadoria. Cara, Então é uma informação que é valiosíssima. Teve um penúltimo cliente que eu fechei, foi exatamente assim que a gente fechou. Me dá seus XMLs. Peguei os XMLs dele, analisei, e eu cheguei à seguinte conclusão. Cara, se você comprasse de um fornecedor diferente essas mercadorias que estão aqui, você teria R$ 42.000 a mais de crédito de CMS. cara, que legal, né, Marcos? Essa informação você já tinha, cara. A automação só possibilitou você visualizar isso, né, cara? Perfeito. Então, me ajudou a enxergar um volume grande de informações de dados Isso que é o... e a tornar visível isso para ele também. E foi assim que a gente fechou. Deu preço. Aí ele, engraçado que ainda tentou reduzir, que é natural do empresário, ele vai tentar jogar o preço para baixo. E eu falei, cara, eu não vejo por quê. Porque se você fizer o que eu estou lhe dizendo, você tem um resultado de R$ 42.000. Não faz sentido reduzir o preço, porque não é como se você estivesse pagando para eu estar aqui. Eu estou pagando o meu próprio trabalho para eu estar aqui. Na verdade, é mais vantagem para você hoje eu estar aqui do que eu não estar. Cara, é fantástico. Pô, isso me faz lembrar, Marcos, o seguinte, a gente tem um amigo, cara, ele é um cirurgião torácico, de coração, cara, e ele tem um grupo do Instagram, ele lançou lá, ele fez a primeira cirurgia, já há algum tempo atrás, com um robô, cara. Sim. Né? Acho que foi no Santa Isabel, cara, não sei. E, cara, aí eu comparo, poxa, tem vários cirurgiões usando mão, com a técnica, como sempre foi, cara. Mas olha a percepção de valor que esse cara tem, cara. Né? Não só pelo fato da automação, vamos dizer para ele, mas é menos invasivo, ele tem uma percepção, tem um diagnóstico mais avançado. Tal. Tem uma leitura melhor, né? E isso os dois fazem manualmente, mesmo, mas o fato dele ter se especializado nessa automação, né? Sim. Trouxe uma percepção, poxa, eu não imagino como esse cara deve ter requisitado, cara. É o primeiro do Brasil, o único que faz. Ele foi um pioneiro aí nisso aí. Você vê, né, cara? E essa informação acho que muda todo o jogo aí, cara. Você já é um bom profissional, você já se dedicou, você se formou, cara, você já tem alguns anos de trabalho e vem a automação como uma ferramenta que vai potencializar o que você sabe ou até expandir a percepção, né? Perfeito. É isso mesmo. Cara, então, por isso que eu sou um entusiasta, assim, você sabe disso, cara. De que realmente isso é um novo movimento, cara. Isso é um novo mercado e é importante demais esse trabalho, sobretudo pro seu canal, cara, nesse sentido. De estar despertando os profissionais para esse novo mercado, cara. E tá tudo aí na mão, cara. Né? Isso aí. Então eu queria encerrar, cara, convidando a vocês para continuar nos seguindo aqui nessa jornada de aquecimento que vai desaguar aí na semana que vai ser o ápice aí, cara. De 3 a 17 de março. 3 a 17 de março. E aqui embaixo tem um link, você pode clicar para se inscrever. Nesse evento a gente vai mostrar para vocês como transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Então vai lá, clica, se inscreve para poder participar desse evento e continuar acompanhando as nossas lives de aquecimento aqui. Então é isso. Show de bola, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.